Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo certo? Como é que foi domingo? Sei que o pessoal já tá de casaco aí. Já deu para dar uma esfriada, né? Então, a gente já tá enfrentando tempos novos aí nesse ano. Primeiras semanas de frio, né? Mas queria dizer que é uma alegria estar aqui de novo. Faz muito tempo. Acho que, se eu não me engano, a última vez que eu estive aqui à frente foi em fevereiro. Então, fazem aí pelo menos uns 2 meses. Mas desde a última vez, né? Eu tive muito tempo para pensar no que eu poderia compartilhar com todos vocês aqui hoje. E como uma forma de edificar a igreja, né? Inicialmente, a minha ideia hoje era pregar a respeito do verdadeiro louvor e adoração que Deus quer do seu povo, né? Nós, a sua igreja. Queria falar muito sobre isso, queria falar há muito tempo sobre louvor e estava pensando sobre isso. Mas nesses últimos dias, o Espírito Santo tem falado ao meu coração para falar sobre outro tema. E meditando nesses últimos dias sobre a Páscoa, na importância dessa data para todos nós, né, da obra redentora de Jesus, eu tenho percebido como todos nós, né, o povo escolhido de Deus, a sua igreja, o povo exclusivo também de Deus, nós temos sido tentados a confiar nas coisas desse mundo ao invés de confiar na cruz de Jesus. Nós somos tentados a olhar para tudo aquilo que está ao nosso redor e esquecer daquilo que Jesus fez. E eu tenho percebido como todos nós temos sido bombardeados por bombas de fumaça, sabe? Aquela cortina de fumaça que faz a gente não saber para que lugar a gente está olhando, a gente perder a orientação. Tudo isso obra, obviamente, do inimigo, de Satanás, do mundo, que querem nos fazer esquecer de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tirando o nosso foco da vitória de Jesus na cruz. E também da promessa de novos céus e nova terra, que Ele nos promete através da sua vitória. Nós somos tentados muitas vezes a esquecer aquilo que já aconteceu e também daquilo que nos espera. Então, esquecendo aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus prometeu que vai fazer. Então, nós somos tentados diariamente, constantemente, seja no nosso trabalho, seja na escola, na família, na faculdade, nos ambientes que a gente frequenta, nós somos sempre tentados a esquecer da obra redentora de Deus, do início ao fim, daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele fará. E é pensando nisso, gente, que eu queria convidar vocês a pegarem suas Bíblias e abrirem no livro de Josué. Josué, lá no início da Bíblia, o 6º livro da Bíblia, é o primeiro livro depois do Pentateuco. Josué capítulo 1, para a gente ouvir e aprender de Deus o que Ele tem a nos ensinar com esse texto. Josué capítulo 1. Mas antes da gente ler, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a ter um tempinho de oração a Deus e para que Ele, pedindo a Deus que Ele ilumine o nosso pensamento, abra os nossos olhos para ver aquilo que Ele tem a nos ensinar nessa noite. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é bondoso, o Senhor é todo-poderoso. Obrigado, meu Deus, porque nós temos o privilégio de andarmos na Tua direção como igreja, como corpo unido de Cristo. Isso tudo é graça Tua, isso tudo é um presente Teu, Deus. É conquistado na cruz, através do sangue precioso derramado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos gratos a Ti pelo Teu plano maravilhoso, Teu plano completo de redenção, de salvação de pecadores como nós. Nós Te agradecemos, Pai. Nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração para que possamos compreender a Tua mensagem, Deus, que possamos ter verdadeira confiança no Senhor, que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra e pela Tua palavra somente, meu Deus. Que Teu Espírito fale ao nosso coração e que, Senhor, nos nossos dias, quando sairmos daqui, possamos viver ainda mais andando e sendo parecidos com Cristo. Esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, gente, nesse texto que a gente vai ler, Josué capítulo 1, nós vamos ver Deus falando com um homem que dá o título para todo esse livro, Josué. Eu não sei se você já ouviu falar desse tal de Josué, mas para a gente entender um pouco mais dessa história e daquilo que Deus está falando para esse indivíduo, para esse tal Josué, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico, entender o percurso da história até chegar nesse momento. Porque se a gente lê direto assim, parece que muita coisa a gente vai deixar para trás. A gente precisa entender o percurso da história bíblica até chegar nesse exato momento, no contexto que Deus está falando essas coisas para esse homem. E muito tempo antes de Josué falar, de Deus falar com Josué, na verdade,
Deus falou com um outro homem. Deus havia falado com Abraão. Eu não sei se você já viu falar de Abraão, mas Abraão foi alguém muito importante. Deus chamou Abraão de uma terra muito distante, dizendo para ele: olha, sai aí da terra que tu tá, sai do lugar onde que nasceu, aí tá no meio dos teus familiares, sai da tua parentela e vai para um outro lugar, uma terra que eu vou te mostrar. Mas o negócio é tu sair daí de onde tu tá, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E nesse chamado de Abraão, de Deus a Abraão, Deus promete para Abraão que dele sairia um grande povo, que ele teria muitos descendentes e que por meio dele, por meio dos seus descendentes, todos os povos da terra seriam abençoados. Essa é a promessa de Deus a Abraão. Se você voltar a Bíblia lá em Gênesis 12, Gênesis 13 ou Gênesis 15, você vai se deparar exatamente com essas palavras de Deus a Abraão. As promessas de Deus a Abraão, de que dele sairia um grande povo e que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dele. Dessa descendência de Abraão, então nós sabemos a história, ele tem um filho. Esse filho que segue a sua descendência é Isaac. Depois de Isaac vem Jacó, e que posteriormente vai ter o seu nome trocado para Israel. Deus troca o nome dele de Jacó para Israel. E esse Israel, esse Jacó, ele tem muitos filhos. Tem muitos filhos, e um desses filhos é um cara que ele tem uma grande importância na história de todo mundo. Não só daquela família, mas de todo mundo. Por quê? Porque um desses filhos, que tem o nome de José, muito parecido com Josué, ele tem uma importância singular. Porque através dele, Deus preserva tanto o Egito, todo aquele povo, como também a sua própria família, os seus pais, os seus irmãos, a família dos seus irmãos também. Deus miraculosamente usa José para salvar todo esse povo da fome, da seca. Então, ele é usado por Deus. O seu pai e os seus irmãos, então, eles saem da terra que eles herdaram de Abraão. Abraão foi para uma terra nova que Deus mandou. Lá ficou Isaac, ficou Jacó com seus filhos, Israel. E aí, por causa dessa seca, que José está lá no Egito, eles vão lá para o Egito aos cuidados de José. E eles ficam lá por muito tempo, porque José está cuidando justamente deles, por causa da seca que se instaurou sobre toda a terra. E José, ele é um cara tão importante que ele domina sobre todo o Egito. Todo mundo, ele manda em todo mundo, Ele só não manda no faraó, o faraó está acima dele. Mas José liderava todo o Egito, abaixo somente do faraó. Então, acontece que muito tempo se passa nisso tudo, e aquela família que estava lá no Egito, Israel, e depois seus filhos, José, e todos os descendentes, eles começam a ter muitos filhos. Aparentemente, naquela época não tinha muita televisão. E aí o pessoal gostava de fazer filho. Então, existiam muitos filhos. E esse povo foi crescendo tanto ao ponto de se tornar um grande povo. Essa pequena família virou um grande povo, virou uma multidão de pessoas. Muito tempo se passou. E acontece que esse povo, que era uma família inicialmente, acabou sendo escravizado. Porque depois de 400 anos, se levanta no Egito um faraó que não conhece, não ouviu falar da história de José, dos seus grandes feitos e de como Deus salvou tanto o Egito como a sua família por causa das suas visões, por causa da interpretação dos sonhos do faraó, que José havia interpretado. E esse faraó não conhece a história de José, e por causa disso, por causa do medo daquele grande povo que estava crescendo ali, medo de alguma revolta, ele começa a escravizar esse povo. Começa a botar eles em trabalhos forçados. Então todo esse povo começa a ser escravizado. Isso se passa muito tempo. E quando Deus olha para toda essa situação e vê o clamor do povo, vê o povo sofrendo ali, esse povo está ali 400 anos no Egito, sofrendo por causa da escravidão. E ao ouvir o clamor desse povo, Deus tem misericórdia deles. Deus fala assim, eu vou salvar esse povo, e que é o meu povo, é descendente de Abraão, ao qual eu prometi, que iria cuidar e sempre estar com eles. Então, Deus chama novamente um outro descendente desse mesmo Abraão, lá do início. O Abraão lá que Deus tinha feito as promessas, lá em Gênesis 12, agora Deus chama um outro homem que é descendente desse mesmo Abraão. Ele chama Moisés. E quando ele chama Moisés, ele escolhe a dedo, porque Moisés, ele é um cara foragido da justiça. Ele matou um egípcio e por causa disso ele fugiu para o deserto, com medo da punição. E lá no deserto ele aprende a lidar com ovelha, ele aprende a cuidar de ovelha no deserto. Deus faz isso propositalmente. E lá no deserto, enquanto ele está lá fugindo, Deus tem um encontro com ele.
na sarça ardente. Talvez você já ouviu falar dessa história também. E Moisés, então, é chamado por Deus a voltar para o Egito para libertar todo o seu povo, todos os seus parentes, né, que agora já é uma grande nação, é um povo muito grande. Né? E com o passar do tempo, Moisés vai lá até o faraó, acontecem todas aqueles sinais e maravilhas, e todo esse povo ele é liberto miraculosamente por Deus através de Moisés, e eles saem do Egito, saem da terra da escravidão. Então provavelmente você já ouviu falar da história onde que o povo está fugindo do faraó, porque o faraó liberta eles, mas ao mesmo tempo ele fala, não, que loucura que eu estou fazendo, não vou deixar minha mão de obra ir embora, eu vou lá resgatar eles de volta. E aí nesse meio tempo, enquanto eles estão sendo perseguidos, Deus abre o mar e todo o povo de Israel atravessa a seco, atravessa com os pés secos todo o mar. E eles conseguem ser libertos da escravidão e da tirania no Egito. O grande problema de toda essa história é que esse povo de Israel, essa família que ficou um povo muito grande, ela ficou muito tempo no Egito. Muito tempo se passou e eles começaram a pegar costumes do Egito. Eles começaram a amar as coisas do Egito. Eles começaram a adorar os deuses do Egito. E aí que estava o problema. Porque eles foram tirados do Egito, mas o Egito não foi tirado de dentro do coração deles. Eles passaram a adorar outros deuses e não mais o Deus que libertou eles da terra da escravidão. A sua rebeldia, a sua desobediência e a idolatria eram tão grandes que foi necessário que Deus julgasse esse povo. Foi necessário que Deus aplicasse o seu justo juízo sobre toda aquela geração que viu o mar abrir. Então pensa você viu o mar abrir, você viu maravilhas acontecerem diante dos seus olhos, você viu o maná cair do céu, e mesmo assim você desconfia do poder de Deus que libertou você da terra da escravidão. Você continua reclamando e reclamando e reclamando dia após dia. E era isso que estava acontecendo. Deus então aplica o seu juízo sobre toda aquela geração, e toda essa geração que viu o mar abrir, eles morrem no deserto, por causa da dureza do coração deles, por causa da desobediência, porque eles reclamavam demais de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Várias e várias vezes, se você vai ler ali o Pentateuco, você vai ver esse povo dizendo, olha, era melhor estar no Egito, era melhor ser escravo do que estar aqui no deserto. Várias e várias vezes, esse povo vem reclamando. E então que esse povo inteiro morre no deserto e os seus filhos, a nova geração, passa a seguir essa peregrinação que Deus iniciou lá no Egito. Deus começa tudo de novo, através dessa nova geração, filhos daqueles que sucumbiram no meio do deserto. Então pensa você, está caminhando no deserto, você está vendo os seus familiares, os seus pais, os seus tios, todos morrerem por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da dureza do seu coração. E acontece então que no final de Deuteronômio, Deus, instrui Moisés nos seus últimos dias a falar novamente a lei para todo esse povo. Porque não é mais o mesmo povo que saiu do Egito. É a galera que era criança, que estava ali correndo no meio do culto, sabe? Essa criançada cresceu e essa criançada precisava ouvir de novo a lei de Deus. Essa criançada que agora já não é mais criança, agora são adultos, são homens feitos, são mulheres, precisam ouvir da lei de Deus. Então que Moisés repete toda a lei para esse povo e instrui eles a serem obedientes e confiantes em Deus, para que a confiança deles esteja sempre no Senhor que libertou os seus antepassados do Egito. Moisés também diz para esse povo, para que eles sigam Josué, ele passa o bastão para Josué, para que Josué possa liderar todo esse povo, para que de fato eles possam cumprir aquela promessa que Deus havia feito há muito, muito tempo atrás. É assim que o livro de Deuteronômio acaba, o Pentateuco acaba, com as últimas palavras de Moisés a esse povo, que é uma nova geração, e com a sua morte. É assim que acaba Deuteronômio e é assim que se inicia o livro de Josué. É nesse exato momento que nós estamos. Muita história se passou, muita coisa aconteceu, até chegar nesse momento crucial, que é as palavras de Deus a Josué. Então, vamos ler o texto onde que Deus fala com Josué. E diz assim, Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se
para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vejam como é significativo tudo isso que Deus está dizendo para Josué. Isso aqui é tudo muito importante. Lembram do panorama histórico desde Abraão até aqui? Muita coisa aconteceu para chegar nesse momento singular da vida de Josué e de todo aquele povo, daquela geração que estava ali. Você consegue ver o agir progressivo de Deus até chegar nesse momento? Você consegue perceber que a promessa de Deus a Abraão, muito tempo atrás, ela vem se desenrolando, e aí chega no momento de Josué está ali nas portas da terra prometida que Deus prometeu para eles há muito tempo atrás. Está ele ali, com todo o povo, estão assim, tipo, é agora, vai acontecer. Veja como Deus vem guiando esse povo, como Deus vem preparando as coisas para esse momento. Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Ele prometeu que aquela terra que eles estão prestes a entrar, logo depois do Jordão, ela pertenceria aos seus descendentes. O próprio Senhor garantiu que isso ia acontecer. Ele disse, essa terra eu vou dar aos seus descendentes. Essa promessa eu irei cumprir no futuro. O próprio Deus tinha predito que esse mesmo povo, que era descendente de Abraão, com o qual ele tinha feito essa aliança, essa promessa, iria passar por escravidão. Se a gente puxar Gênesis 15, vocês vão ver exatamente Deus dizendo, olha, vai haver 400 anos de escravidão. E esse povo, depois desse tempo de escravidão, vai sair com muitos bens para essa terra que eu estou prometendo a vocês. Deus está predizendo, dizendo que vai acontecer. E que eles, mesmo depois de saírem da terra, naquele momento da seca, onde que Israel e seus filhos saíram, eles retornariam para essa terra com muitos e muitos bens. Desde a promessa de Deus a Abraão até esse exato momento, são quase 700 anos. Quase 700 anos. É muito tempo. Se a gente parar para pensar, quantos anos tem o Brasil? Somos brasileiros, nós temos a mesma bandeira, nós falamos a mesma língua. O nosso país tem 525 anos, gente. 525. Esse povo está esperando por uma promessa há 700. Antes da gente ser povo, essa galera ali de Israel já estava esperando essa promessa ser cumprida. Imagina você, naquela cena, 700 anos esperando, geração após geração, pai falando para o filho, olha, tem que esperar porque Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu para Abraão. Imagina você aguardando a sua vida inteira para que isso acontecesse. Para que você herdasse a terra que Deus prometeu ao seu pai Abraão. E você está ali diante dessa terra e falando assim, agora é a hora, vai acontecer. Imagina a ansiedade. Imagina. O pessoal ouvia a vida inteira sobre essa promessa. E está ali para contemplar o agir de Deus, o cumprimento dessa promessa. Eu não sei se você, por acaso, já casou. Mas se você já organizou uma festa de casamento, eu pelo menos tive essa experiência de ficar meses e meses planejando o garfinho aqui, a faca ali, o guardanapo aqui, a música, a entrada, vem por aqui, por lá. E você fica planejando e quanto mais o tempo passa, mais você fica com a mão suada, porque você quer que aconteça logo. Você está planejando, você está aguardando por aquele dia. Você não vê a hora de chegar o dia do teu casamento. Para aqueles que têm filhos, talvez fique até um pouco mais fácil de ver, porque a barriga vai crescendo. E está na hora, por que não nasce? A gente está aguardando acontecer. Esse povo está há 700 anos aguardando a promessa ser cumprida. Eles viram os seus pais morrerem aos montes por desconfiarem da promessa de Deus. Os pais deles eram para tomar a terra, eram para herdar a terra. Mas por causa da desobediência, da dureza do coração, não foi isso que aconteceu. E olha só a resposta de Deus a Josué. Pensa, Josué está ali na porta. Vai entrar e vai conquistar a terra. É agora, Josué. Vai lá. Todo esse povo aí, confia. Olha só o que diz o versículo 2. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Vou repetir. Preparem-se para entrar na terra, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Versículo 5.
Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o abandonarei. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. O que Deus está fazendo aqui? Pensa, você está ali coçando os dedos para ver a obra de Deus. O que Deus está fazendo? Ele está chamando Josué e todo o povo a confiarem, assim como Abraão confiou em Deus. Ele está chamando Josué e todo o povo que está junto com Josué a confiarem assim como Moisés confiou em Deus. Lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e fala, vai para aquela terra que eu vou te mostrar, e de ti vai sair uma grande nação e todos os povos da terra serão abençoados, Abraão creu em Deus. E como Paulo diz lá em Romanos, e isso foi lhe atribuído como justiça. A fé de Abraão, a fé. Abraão creu e isso lhe foi atribuído como justiça, ele teve fé em Deus. Moisés, lá no deserto, quando ele estava foragido, Deus chamou ele e falou, cara, volta para o Egito, volta para lá, eu sei que tu está com medo de voltar, mas volta lá e liberta todo o meu povo. E o que Moisés faz? Ele tem fé em Deus, ele crê naquilo que Deus falou e ele volta para resgatar esse povo. O grande eu sou, o Deus criador dos céus e da terra, que conduziu o curso da história até esse exato momento, é aquele que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele tem poder para cumprir aquilo que ele prometeu 700 anos antes. Deus está prestes a cumprir aquilo que foi prometido por ele mesmo. O que Deus está fazendo é encorajar Josué e toda aquela geração, mostrando para eles que assim como ele foi fiel com os antepassados deles, ele vai ser fiel no cuidado daquele povo. Ele diz, eu nunca vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Talvez vão ter dificuldades aí na frente, mas a terra eu vou dar a vocês. Vocês não vão conquistar a terra, eu darei a terra a vocês. Assim como eu fui fiel aos seus antepassados, eu serei fiel. É isso que Deus está dizendo para Josué e para todo aquele povo. Confiem, tenham fé nas promessas que eu fiz, porque eu cumpro essas promessas. Mas veja só que a palavra de Deus para Josué, ela não para aí. A gente só pegou metade daquilo que Deus está falando diretamente para Josué. O desenrolar da conquista da terra prometida ainda não aconteceu. A gente está no capítulo 1. Não aconteceu nada da história. Moisés está nos portões, está na entrada. Ele nem atravessou o Rio Jordão ainda. Está para acontecer. E aí nós temos que olhar e entender que ao mesmo tempo que Deus está garantindo que essa terra, que está ali diante de todos eles, vai ser entregue nas mãos deles, Deus está chamando Josué e toda aquela geração a um compromisso de fidelidade, um compromisso de confiança, um compromisso de entrega a Ele. Vamos seguir os próximos versículos, versículos de 6 a 9, e veja só o que Deus diz a Josué e todo aquele povo. Ele diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nelas está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Antes da gente seguir e entender o que Deus quer dizer para Josué e toda aquela galera que estava ali, todo aquele povo, nós precisamos esclarecer alguns pontos do que Deus não quer dizer para Josué. Antes da gente entender o que Deus quer dizer, a gente precisa entender o que Ele não está dizendo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente lê uma passagem como essa, a gente pega 9 versículos e lê só essas passagens aqui, a gente não está lendo o texto corrido, né? A gente pode ter a impressão de que Josué estava apavorado com a responsabilidade de liderar todo aquele povo. A gente pode ter essa impressão. Pensa só a bomba que caiu no colo de Josué. Ele está substituindo Moisés. Não é qualquer um. É o maior líder até hoje da história de Israel. Esse Moisés, olha, substituir ele não é fácil. Ele falava diretamente com Deus. Ele falava face a face com Deus.
Ele liderou o povo, ele fez sinais miraculosos ali, porque ele confiava em Deus, ele tinha fé em Deus. Talvez você possa estar pensando que Josué está apavorado, justamente porque a gente tem a palavra, não se apavore. Talvez você está pensando que Josué está com medo dos povos que estão à sua frente, porque tem muitos povos vivendo na Terra Prometida, em Canaã. Muitos povos que são povos cruéis, povos que são hostis ao plano de Deus, povos que têm cidades fortificadas com muros altos, e eles vão ter que batalhar por essa terra. Talvez você está pensando, Josué está com medo do que está por vir. Mas muitas vezes a gente encara esse texto fora do seu contexto. E aí que está o problema. Porque aí o texto ele serve de pretexto para qualquer coisa que quem estiver falando quiser ensinar. A gente pode usar esse texto aqui para falar muitas coisas, e muitas heresias, inclusive. E é por isso que a gente precisa entender, porque tem muitas coisas que têm adentrado dentro das igrejas, muitas ideias que são completamente avessas ao que o Evangelho proclama. E nós precisamos entender aquilo que Deus está falando a Josué. Talvez você possa pensar, até mesmo lendo esse texto, né, ou seja, forte, corajoso, né, possa entender algumas questões que Deus, de fato, não está prometendo. E algumas ideias são muito comuns, por exemplo, esteja confiante, pois todo lugar onde você puser os seus pés vai ser seu. Confia em Deus, que Ele dará tudo o que Ele te prometeu. Aonde que eu botar a planta dos meus pés vai ser meu. Talvez você possa pensar dessa forma, olhar para esse texto ou não. Deus prometeu a Josué, Ele está prometendo para mim também. Não caia nesse erro. Alguns meses atrás, um pregador famoso que tem falado muitas coisas ao contrário do que o Evangelho proclama, disse o seguinte: se Deus deixou você ver, se Deus deixou você sentir, se Deus deixou você tocar, é porque Deus quer te dar isso. E talvez você está ali, sentado no seu sofá, rolando o YouTube, e você vê uma mensagem dessa, você fala, não, é isso que Deus está dizendo para mim, se Deus me deixou sentir, se Deus me deixou ver, me deixou tocar, é porque Ele quer me dar. Pensa isso com adultério, vê se combina. As coisas não são simples assim, não é isso que Deus promete. Só que muitas vezes nós podemos olhar para esse texto e nós podemos nos enganar, achando que é só botar meu pé que Deus vai me dar. É só o desejar, é só o sentir, é só o querer que Deus vai me dar. Porque eu sou filho de Deus. Talvez você possa pensar, seja forte, corajoso, pois Deus é contigo, Ele vai resolver todos os teus problemas, as tuas lutas, as tuas batalhas, Ele vai te dar vitória sobre todas as coisas. Não te preocupe, não vai ter problema nenhum, nada vai te atingir. 1000 cairão à minha direita, 1000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Você pode pensar dessa forma também, olhando para um texto como esse. Basta ter fé e nada de mal vai me acontecer. Eu sou um filho de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez você possa pensar dessa forma, mas não caia nesse erro. Não caia nesse erro, não é isso que Deus está ensinando aqui para Josué. Não é isso que Jesus nos ensina. Talvez você possa até pensar, tenha fé e todos os seus caminhos prosperarão. Deus abençoa aqueles que o buscam. Então, se eu for fiel a Deus, se eu orar a Deus todos os dias, se eu vir na celebração no domingo, eu vou ter muitos bens, vou ter muitas posses, a minha família vai ser uma família grande, eu vou ter sempre o carro do ano, eu sempre vou ter 2 ou 3 casas, a casa aqui em Bento, a casa na praia, uma casa no exterior. Talvez você possa pensar dessa forma, mas não é isso que Deus fala. Não é isso. Então não se engane. Essas não são as promessas de Deus. Isso é a promessa que você pode ouvir de um coach aí fora, mas não é a promessa de Deus. Não é. Cuidado, tenha, assim, muito cuidado para aquilo que você ouve aí fora e parece que está sendo dito em nome de Deus, mas não é. Cuidado, porque isso não é evangelho. Isso, de fato, não é evangelho. Se o seu coração queima por promessas nessa vida aqui, isso não é evangelho. Não é. Cuide naquilo que você acredita. Porque quando a gente olha para essas promessas e a gente crê dessa forma, a gente começa a ficar aprisionado. E quantas pessoas no mundo aí fora são aprisionadas achando que Deus é um gênio da lâmpada? Quantas pessoas? Talvez você está no seu emprego, você fala assim, está falando da sua fé, a pessoa, não, também acredito em Deus, Ele me abençoa sempre. A pessoa está aprisionada achando que está vivendo uma vida com Deus e infelizmente ela vai para o inferno achando que tem os pecados perdoados. Deus não é um gênio da lâmpada. Percebe como isso é um problema? Porque a partir do momento que Deus não responde as minhas orações do jeito que eu quero e Ele não resolve os meus problemas do jeito que eu espero e que eu bato no peito muitas vezes, se Deus não resolver, eu estou querendo num Deus falso, num Deus fraco. Um Deus que não tem poder para curar. Um Deus que não tem poder para sanar os meus problemas. Quem dirá
poder para salvar. Veja só como é que o problema ele é bem profundo. Quando a gente crê que Deus simplesmente vai atender as nossas petições ao nosso bel prazer, como um gênio da lâmpada. Ou se, talvez, se ele não responde, eu estou fazendo alguma coisa errado. Eu estou em pecado. Eu tenho que confessar os meus pecados, porque certamente eu estou fazendo muitas coisas erradas. Veja como isso é um problema grande, gente. Essa mensagem do diabo tem infiltrado muitas igrejas hoje em dia. E muitos de nós têm caído nessas armadilhas do diabo. Muitos de nós. Muitos de nós têm sofrido por causa disso. Quantas pessoas têm vivido uma vida completamente ansiosa porque Deus não está respondendo às minhas orações? Porque eu estou em pecado? Quantas vezes? Eu não estou dizendo que toda ansiedade é oriunda disso, mas quantas pessoas são atacadas por causa disso? Quantas? Tem o coração inundado de ansiedade por causa dessas promessas e confiar nelas e ver que se acaba tão fácil. Mas veja só, o chamado ao compromisso de Deus a Josué, para Josué e toda aquela geração, é outro, completamente diferente. Veja só o versículo 7, que diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Por que Deus está instruindo Josué a obedecer a lei que Moisés ordenou a ele? Por quê? Por que será que Deus está dizendo, olha, obedece a tudo que Moisés te ensinou, obedece a tudo que Moisés disse? O chamado ao compromisso de Josué e de todo o povo é para que eles fossem fiéis ao Deus da aliança. O Deus que prometeu a Abraão há 700 anos atrás, não de agora, mas de Josué. 700 anos antes de Josué, esse Deus fez uma aliança com aquele povo, em Abraão. E esse Deus ensinou por meio de Moisés aquele povo a como ele deveria ser encontrado, a como ele deveria ser servido. E é por isso que agora Deus está dizendo de novo para Josué, Josué, obedece a tudo que Moisés ensinou, porque eu disse a Moisés. Deus quer, no fundo, que eles sejam fiéis ao Deus da aliança, ao Deus que prometeu 700 anos antes. Todo esse povo, toda essa geração, eles iam atravessar o Rio Jordão e eles iam entrar numa terra com muitos povos, povos idólatras, povos maus, povos perversos, corruptos. Quando a gente olha lá para Gênesis 15, quando Deus prediz que eles ficariam 400 anos escravizados, o mesmo Deus diz, olha, eles vão ficar todo esse tempo, mas é porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ou seja, eles eram maus naquele tempo, mas eles vão ficar muito piores. E eles ficaram muito piores. E quando chegou na maldade completa, é o momento que Josué está ali, no Jordão, para entrar na terra prometida. A maldade dele chegou a pleno vapor. E esse povo, essa geração que nasceu ali no meio do deserto, que viu seus pais morrerem, estão entrando nessa terra, no meio de toda aquela devassidão. Veja só, parece que quando a gente sai daqui da igreja, a gente vai para o nosso trabalho. A gente sai daqui, a gente vai para povos idólatras, povos corruptos, povos perversos, e nós temos que servir ao Deus vivo lá dentro do nosso trabalho, lá dentro da nossa casa, lá dentro da nossa família, na nossa faculdade, na nossa escola. Eu não sei qual que é o ambiente que você participa. Deus quer que todo o seu povo, e principalmente Josué, aquele que representa todo aquele povo, sejam fortes e corajosos para seguirem fielmente o único Deus verdadeiro. Deus não quer que eles cedam à idolatria. E se você leu o passar do tempo, vocês sabem que esse povo cede à idolatria. Várias e várias vezes. Deus está dizendo, Josué, não é para vocês cederem. Sejam fiéis. Obedeçam a tudo que Moisés ensinou a vocês. Sejam fortes, sejam corajosos. Não cedam à corrupção, à prostituição daqueles povos. Não cedam. Sejam fiéis, firmes naquilo que Moisés ensinou para vocês. Um comentador do livro de Josué, Richard Hess, ele diz assim, Josué não será bem-sucedido por obedecer às instruções de Deus. Josué não vai ser bem-sucedido por simplesmente obedecer aquilo que Moisés está dizendo. Vai ganhar algum tipo de bens, não vai ganhar prosperidade por causa disso. Deus não está prometendo essas coisas. Ele terá sucesso porque Deus está com ele para capacitá-lo a obedecer a sua instrução. Sucesso de Deus para Josué não é ter muitas coisas, é ser fiel a Deus. Sucesso para Deus é servir a Ele. Sucesso para Deus é ser semelhante a Cristo. A diferença que nós cristãos temos para o mundo.
Porque o nosso conceito de sucesso é completamente avesso do que o mundo diz. Se você vai aí fora, você tem que ter muitas coisas, você tem que conquistar tudo, você tem que ser um rei. Enquanto, para nós cristãos, sucesso é Cristo crucificado. Sucesso é morrer em nome de Jesus Cristo, por ser fiel a Ele. É ir para a morte, porque nós servimos a um Deus vivo. Isso é sucesso. E é isso que Deus está falando para Josué. O caminho próspero de sucesso de Deus, ofertado para Josué, não se trata de ser um bom líder. Não se trata das batalhas que eles vão travar, de vencer muitas batalhas, de juntar muitas riquezas e conquistar de fato a terra. Vai muito além disso. Muito além disso. Está na capacitação que vem de Deus, que vem do alto, que faz ele ser forte e corajoso para obedecer à instrução de Deus. É Deus quem nos faz fortes e corajosos. Vem do alto. Esse é o verdadeiro sucesso, é conhecer o Deus criador dos céus e da terra em temor e submissão. Porque nós podemos conhecer a Deus e não ter temor. A gente vai ver nos evangelhos que o próprio diabo conhece a Deus, mas ele treme diante de Deus. A resposta à pergunta, na verdade, ela vem para nós. Nós conhecemos a Deus em temor e submissão. Eu sei quem Deus é e por isso que eu me submeto à sua vontade. Ao final das palavras proferidas diretamente para Josué, Deus volta a lembrar ele de algumas coisas que são muito necessárias. Nas últimas palavras de Deus a Josué, ele instrui Josué a confiar de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, na promessa de Deus. Olha só o que diz o versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? E olha só, Deus está questionando Josué aqui. Ele já falou 2 vezes, e a gente sabe que quando, no tempo bíblico, não tinha canetão, não tinha como deixar colorido. Então a maneira de deixar ênfase para alguma coisa é repetir várias vezes. E Deus repete 3 vezes, seja forte e corajoso. 3, em pouquíssimos versículos. Deus faz questão de dizer isso para Josué. Seja forte e corajoso. E ele diz, não fui eu que te disse isso antes, seja forte e corajoso? Então, só para te entender, eu estou te dizendo de novo. O Senhor dos céus e da terra está te ordenando a ser forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. E aí vem a promessa. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Novamente uma promessa aqui. De novo, Deus está prometendo. O próprio Deus disse que estaria sempre com Josué. Sempre, sempre, todos os dias. Onde quer que ele fosse, onde quer que ele andasse. Deus estaria com Josué. Essa é a promessa. Do início ao fim, o que Deus apresenta para Josué são as suas promessas. Se a gente olhar desde o início, do versículo 1 até o versículo 9, Deus está prometendo. No seu devido tempo, todas essas promessas vão ser cumpridas, pouco a pouco, à medida que o plano redentor de Deus vai se desenvolvendo. No fundo, o que Deus queria que Josué e toda aquela geração, de Josué e de toda aquela geração, é que eles depositassem fé genuína em Deus, somente em Deus. Que eles tivessem confiança nas palavras que Deus estava dizendo para eles. Porque aquele que prometeu é o mesmo que prometeu para Moisés, é o mesmo que prometeu para Israel, é o mesmo que prometeu para Isaac, é o mesmo que prometeu para Abraão, e é o mesmo que cumpriu todas essas promessas. Deus quer de Josué e daquela geração que eles confiem, que eles sejam fortes e corajosos na promessa de Deus, não na sua própria força. Que eles não sejam corajosos porque eles sabem lutar karatê, porque eles têm espadas na mão, mas porque eles confiam no Deus Todo-Poderoso que vai dar a terra para eles. E aqui eu quero concluir essa mensagem com uma pequena reflexão. Eu não sei se você está ainda acordado aí comigo, né? Mas talvez você possa se perguntar o que essa história de Josué tem a ver com o fato da gente ser tentado a esquecer aquilo que Deus prometeu e aquilo que ainda vai acontecer. O que a gente tem a ver com isso? O que a nossa história agora, muito tempo depois, mais de 2-3 mil anos, tem a ver com essa história de Josué? Mas, se a gente parar para pensar, a gente está na mesma situação de Josué e de toda aquela geração. Se a gente parar para pensar a fundo, nós estamos no mesmo ponto de Josué, diante da terra prometida, com Deus dizendo para ele algumas coisas que ele deve fazer. Afinal, assim como para Josué, nós também estamos vivendo no momento entre as promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas. Talvez você vai ouvir muitas vezes falar sobre o já e o ainda não. Aquilo que já aconteceu e aquilo que ainda não aconteceu, mas está por vir. Entre as promessas e o cumprimento dessas promessas. E assim como aquela geração, assim como Josué, nós também fomos libertos da escravidão. Lembrem, esse povo foi liberto, passou 40 anos no deserto e eles estão na porta
da terra prometida. Estão ali para entrar. Mas inicialmente eles foram libertos da escravidão do Egito. Como aquela geração, nós também estamos peregrinando. Nós também estamos vivendo essa vida como quem não é daqui. Como aquela geração, nós também precisamos urgentemente da capacitação que vem do alto. Nós precisamos depender, confiar, depositar nossa fé naquele que nos dá força, naquele que nos dá coragem para enfrentar essa vida. Como aquela geração, nós também estamos prestes a entrar na terra prometida. O nosso verdadeiro lar. A gente está nas portas da terra prometida. É muito interessante como o paralelo bíblico entre Josué e Jesus, ele impacta nas nossas vidas hoje. Porque eu não sei se você sabe, mas o nome Jesus é o mesmo nome Josué. É o mesmo nome. É só se muda o nome para deixar destaque para Jesus, mas é o mesmo nome. E é interessante como Josué, muito tempo antes, ao conquistar e liderar o seu povo na conquista da terra prometida, exemplifica um tipo de Jesus que vai vir na eternidade, vai conquistar novos céus e nova terra para todos nós, o seu povo. Assim como Deus prometeu a Josué lá atrás, dizendo, eu estarei com você aonde quer que você andar, Jesus, em Mateus 28, diz, vão e façam discípulos e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Josué foi o líder de Israel, mas o verdadeiro líder de Israel, aquele que nos faz conquistar a terra verdadeira, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos olhar para Jesus e simplesmente confiar nele de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Que possamos ser fortes e corajosos na força que vem dele. Que possamos enfrentar esse mundo como pessoas, como servos de Deus, como soldados de Cristo que sabem que o rei já venceu. Essa última semana a gente esteve no acampamento e pensando nessa mensagem, a gente teve uma música que falava muito sobre isso, muito sobre isso. E essa música, a letra dela diz assim, o refrão, né, diz, lutamos batalhas que Cristo venceu, não importa o que virá, nós vamos descansar. Eu não conheço o amanhã, mas eu sei o que ele já fez. Nós lutamos batalhas que Jesus venceu. E depois, na última parte da música, ele diz, dessa história eu sei o fim. Com os meus olhos eu te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e na morte, sem temer. Eu acho incrível o paralelo dessa música com a história de Jesus e com a história de Josué. Porque dessa história nós sabemos o fim. Nós sabemos o que Jesus conquistou por nós. Esse é o Evangelho, nós não fizemos nada. Cristo venceu na cruz do Calvário. Ele nos conquistou uma nova terra. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos libertou da escravidão. Que possamos ter fé em Jesus Cristo. Que possamos confiar nele, somente nele, não nas nossas forças. Que ao celebrarmos a Páscoa e todos os dias podemos celebrar aquilo que Jesus fez, nós possamos ter verdadeira confiança. Verdadeira confiança que Cristo vive, que ele sempre estará conosco até o fim dos tempos. E que a terra, ele já conquistou por nós. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor vive. Obrigado porque tu cuida de nós. Tu está sempre conosco. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos saber que seremos bem-sucedidos ao servirmos ao Senhor. Seremos bem-sucedidos ao nos parecermos com Cristo. Porque nós estamos aqui, Deus, em peregrinação. Nós não somos daqui. Nós somos de uma terra que nós estamos ali diante dela, simplesmente aguardando o teu agir. Para que um dia nós possamos celebrar e verdadeiramente descansar junto com o Senhor. Meu Deus, que a nossa confiança não esteja em nós. Senhor, nos capacita com o teu Santo Espírito, que sejamos fiéis ao Senhor, que possamos ser obedientes a Ti. Meu Deus, que o nosso coração seja quebrado em 1000 pedaços e colocado aos pés da Tua cruz, para que assim possamos viver uma nova vida em confiança e obediência ao Senhor. Senhor, que assim como Josué e aquela geração confiaram no Senhor, que possamos confiar até o dia da Nova Jerusalém, até o dia que o Senhor virá nos buscar para vivermos contigo. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Em nome de Cristo Jesus. Amém.